Bom, nós estamos conversando numa série chamada Desconversão. Para muita gente pode parecer estranho o nome da série, né? Desconverter do quê? Mas é uma maneira de eu botar uma luz amarela na cabeça de todos nós aqui, de entender que nem sempre uma Bíblia aberta, uma pessoa falando, é a mesma coisa que o Evangelho sendo anunciado. E o fato de ter música cristã num culto e as pessoas se dizerem cristã não significa necessariamente que elas entenderam o Evangelho. E por isso que eu estou gastando esse tempo aqui junto com vocês, lendo pouco a pouco a carta de Paulo aos Romanos. Para quem não sabe, foi essa carta que deu o estopim para a Reforma Protestante, deu base para a Reforma. E naquele período, lá no século XVI, foi uma mudança radical dentro do cenário cristão que existia na época. Eu não tenho dúvida de que aquilo que Lutero falou, né, uma igreja reformada precisa se reformar sempre, é necessário em todos os tempos e épocas. E eu acho que no cenário do que nós chamamos de evangélico ou de cristianismo hoje, isso é necessário mais uma vez, porque o que a gente vê acontecendo por aí, talvez eu acho que está muito longe do que Jesus ensinou e do que os apóstolos ensinaram. Então hoje nós vamos conversar a partir de uma pergunta. Semana passada entendemos como é que o Evangelho nos liberta da lei e do pecado. Eu falei claramente que nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Bom, a pregação está lá no YouTube. Agora a pergunta é como Deus está agindo em nós. E para isso eu vou ler junto com vocês Romanos capítulo 8. Aqui, digamos assim, é uma nova página do livro de Romanos. É um novo capítulo em que Paulo agora vai sair da discussão sobre pecado, lei, ira de Deus. Ele vai sair desse mundo aqui e agora ele vai dizer, então, fazer aplicações mais afirmativas. Como é que Deus está agindo para que nós nos tornemos como Cristo, cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Paulo diz assim, portanto, eu gosto sempre de sublinhar esse portanto, porque tem um teólogo importante da igreja chamado Martin Lloyd-Jones, e ele diz o seguinte, toda vez que você lê um portanto, escrito pelo apóstolo Paulo, preste muita atenção no que ele vai dizer logo em seguida. Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele não está falando, não haverá condenação. Ele não está dizendo outra coisa senão já. É uma afirmação presente. O que Paulo está dizendo é que o juízo de Deus que estava contra nós por causa de Cristo, ele foi favorável a nós. É como se aquela expectativa que o povo de Israel tinha, a humanidade tinha, de que Deus faria alguma coisa para nos condenar, Deus antecipasse o tribunal do juízo e dissesse, vocês não estão mais debaixo de condenação. Esquece. Não tem mais condenação. Por quê? Em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei, do pecado e da morte. Então Paulo está falando sobre uma libertação completa, absoluta, de modo que agora a vida do cristão não é mais uma vida com medo da lei, do pecado e nem da morte. Algumas pessoas vão achar isso estranho. Como assim, Herbert? A gente gasta tanto tempo dizendo o que é pecado, como é que obedece à lei de Moisés, e Paulo está dizendo, nós fomos libertos de toda essa realidade. Tudo. É como se você tentasse, pensa nisso assim, imagina que a gente aqui hoje, 2025, que dia é hoje? 29 de junho de 2025, tentasse pegar um computador. O meu primeiro computador foi do Show do Milhão. Eu lembro que no ano de 2000, eu tinha ido no mercado para minha mãe comprar compras assim, né, para casa, e eu tinha acabado de ganhar uma bicicleta, que era aquela bicicleta cheia de amortecedor, na época lá em Realengo, nas Sendas, eu não sei nem se Miguel, tinha umas sendas ali na Avenida Santa Cruz, aí eu botei lá o cadeado, eu lembro que cortaram os 2 cadeados e levaram minha bicicleta, que ainda estava pagando. Eu cheguei em casa com uma tristeza terrível. Aí eu lembro que naquele dia triste, à noite, chegou o computador do Show do Milhão. E na época era a própria empresa que levava, né? Foi o Carrefour que levou lá em casa. E aí eu lembro que eu fiquei triste, mas eu achei incrível aquele computador
que com toda a potência dele tinha 10 gigas de HD, 64 KB de memória RAM. Era assim, extraordinário, rodava enciclopédia. Aquilo foi magnífico para aquela época. Hoje um celular tem muito mais capacidade que o meu computador tinha na época, né? Mas foi magnífico. Mas imagina você hoje tentando viver com a mesma tecnologia do meu computador lá atrás. O Evangelho não é somente uma reforma, é uma mudança radical de tudo. Se você tentar viver a partir da lei, a partir das lógicas antigas, é como se a gente retrocedesse para... O meu computador ainda era novo, tem gente que usou aquele computador mais antigo ainda. Como é que é? Tinha um nome, Júlio, não sei se o Júlio pegou essa época. 486, era tudo no disquete. Gente, era muito louco. Eu lembro que para baixar uma música eu tinha que ficar de madrugada acordado para pagar um pulso só. Minha mãe ficava louca com aquilo. Era uma barulheira para conectar na internet e entrava. Mas a lógica de Paulo é exatamente isso. Vocês foram libertos dessa tecnologia que passou. Ela foi útil por um tempo, ela funcionou por uma época, mas não funciona para essa nova realidade que Deus propôs em Cristo. Por quê? Aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há muitos anos atrás, eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: tem gente que olha para o Antigo Testamento e diz assim, meu Deus, quantos milagres eles viveram. O Mar Vermelho se abrir, Deus mandando maná do céu, uma série de coisas que eles viram, os relatos bíblicos são extraordinários. Uma coisa é você ver de fora o que Deus está fazendo. Outra coisa é Deus fazer isso dentro de você. Eu vou dar um exemplo a partir do que eu gosto. Eu gosto muito de carro. Tem um carro que eu sou apaixonado, que é a linha Mini da BMW, né? O Mini Cooper, o Countryman. Eu adoro esses carros. Acho maneiríssimos. E uma coisa é você ver o carro passando na rua. Outra coisa é você andar dentro do carro, ele ser seu. Uma coisa é você ver, sei lá, a foto de Bali. Outra coisa é você ir para Bali. Uma coisa é você ver vídeos incríveis de Fernando de Noronha. Outra coisa é você mergulhar no mar de Fernando de Noronha. O Evangelho não é só sobre o que eu vi. É que Deus agora está em nós. Nós estamos vivendo nessa realidade de Deus em nós. Essa é a grande diferença que Paulo está dizendo. Verso 5. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Bom, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. Isso aqui é extraordinário. Paulo dizendo que da mesma maneira que Jesus, na morte, ele está vendo Jesus no túmulo, foi levantado pelo poder do Espírito dos mortos, Paulo está dizendo, isso também vai acontecer com a gente. Então, às vezes, a gente que olha para a nossa vida diz assim, meu Deus, eu estou envelhecendo, meu Deus, o meu corpo já não me respeita mais, meu Deus, o meu corpo não me ajuda, a minha vida ela está vivendo uma precariedade. Muitas das vezes a gente pensa isso, Paulo está dizendo, mas por causa do Espírito de Deus, nós também seremos ressuscitados dentre os mortos. Bom, verso 12, portanto, irmãos,
somos devedores não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Carne aqui não é só corpo, matéria aqui. Carne é sarx. Há uma diferença entre soma e sarx. Quando a gente fala de somatização, o que é? Você somatizar no corpo, por exemplo, adoecimentos emocionais. A sarx é a natureza, é a força que impele o ser humano ao pecado. Soma é corpo físico, né? Então, Paulo está dizendo que nós não somos devedores a sarx, a essa natureza carnal, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a sarx, com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os atos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Essa frase de Paulo, ela é muito bonita, porque Paulo está dizendo que aquele medo que nós tínhamos de Deus, aquele medo que nós tínhamos do futuro, aquele medo que tomava o nosso coração e às vezes toma quando nós somos dominados pela incerteza do amanhã, quando a gente é dominado pela incerteza do nosso corpo, do dinheiro, seja do que for, Paulo está dizendo, nós não devemos mais viver atemorizados. O medo é a força, que eu diria, mais poderosa dentro do ser humano. E quantas vezes a gente cria cenários catastróficos dentro da nossa cabeça e nenhum deles se realiza. A gente fica pensando o tempo todo no que pode dar ruim. Se você fizer um checklist do que realmente você pensou e deu ruim, você vai perceber que muito pouca coisa do que você pensa como tragédia vai acontecer. Quantas vezes tu já entrou no avião e pensou, vai cair, esse cai, e não caiu. Só eu penso essas loucuras, é coisa minha, né? Tá. Mas já pensei muitas vezes. É engraçado, ontem eu estava em São Paulo, voltei, cheguei hoje 5h30 da manhã, e aí tinha uma menina assim, duas meninas do lado, e uma falou assim, eu tô muito claustrofóbica, quero abrir a janela, só que aqueles ônibus todo vedado, né, não dá para abrir. Ela, meu Deus, eu tô muito claustrofóbica, eu pensando, meu Deus, será que ela vai falar a noite toda? Aí eu botei meu fone, aí fechei a minha parte da janela, era cabine sozinha, né, mas eu fiquei pensando, olha que interessante, né, ela tá morrendo de medo, chegou aqui igual eu, vivinha. É isso que acontece às vezes quando a gente é tomado pelo temor. E Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, ele nos fez viver uma vida sem temor. Não é sem o medo necessário, porque tem coisa que o medo é parte, é importante, é uma segurança. Mas é não viver com essas fantasias de medo dominando a nossa mente. É diferente. Uma coisa é você sentir medo, sei lá, de pular de paraquedas. Eu tenho medo, eu não pularia. Eu não sei, eu tenho medo disso. Outra coisa é você passar o dia todo amedrontado do que vai acontecer. Meu Deus, eu vou dar conta disso, eu vou dar conta daquilo. Se a gente vive assim, a nossa vida fica muito ruim. Então, a lógica do Paulo aqui é que o Espírito de Deus agora nos habita, ou melhor, nós estamos mergulhados em Deus e por causa disso a gente vive sem esse temor. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é importante dizer que quando Paulo diz que o Espírito testemunha ao nosso espírito, a palavra espírito aqui não é que tem uma parte nossa que vai desencarnar um dia e vai viver vagando por aí. O nome disso é fantasma camarada, que eu via, Gasparzinho. A lógica de Paulo de espírito é a totalidade de quem nós somos. Como judeu, a palavra espírito ou alma significa a mesma coisa, nefesh no hebraico, né? O espírito é a totalidade de quem somos. Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, que é um ser que existe, que se comunica, que fala, que tem personalidade, ele testemunha ao nosso espírito, ele testemunha dentro de nós de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Bom, eu coloquei 3 aqui, mas acho que são 4 palavras que eu trouxe para identificar quem vive agora pela lei do Espírito de Deus. Quais são as marcas, então, a identificação de alguém que vive pela lei do Espírito de Deus? Primeira coisa é que nós fomos libertos. Libertação.
Paulo fala sobre 4 realidades disso. Primeiro, nós fomos libertos da ira de Deus. Nós fomos libertos da lei. Nós fomos libertos da força do pecado. Nós fomos libertos do destino inexorável da morte. Cristo nos libertou de todas essas realidades. É muito importante a gente entender que o Evangelho não é um novo aprisionamento. O Evangelho é um caminho de liberdade, de libertação, para vivermos agora para a vida, um caminho de vida. Mas é interessante, né, falar sobre isso, que muitas das vezes essas realidades aqui, o medo da ira de Deus, o medo de estar desobedecendo a Deus, o medo do pecado e o medo da morte é exatamente aquilo que assombra o nosso coração. Deixa a gente assim, de cabelo em pé, como se diz, né? E Paulo está dizendo, Cristo nos libertou de todas essas realidades. Todas elas. A segunda palavra é adoção. Adoção por quê? Porque nós éramos da família dos adamizados. Como eu disse aqui, daquelas pessoas que viviam segundo uma natureza de morte para morte. E Paulo está dizendo que por causa de Cristo, nós fomos colocados dentro de uma outra família. Nós fomos colocados dentro da família de Deus. Então, nós passamos a fazer parte dessa nova realidade de Deus para nós. Paulo diz, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai. Essa é uma das realidades mais importantes da vida cristã. Nós não tratarmos a Deus como um ser frio e distante, que não nos diz muito respeito. Paulo está dizendo que a nossa relação com Deus é como uma criança que não sabe nem direito falar o nome do pai e da mãe. Essa expressão, né, Abba, é uma expressão de um balbuciar, de uma criança muito pequenininha. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente que nós fomos inseridos na família de Deus e agora a nossa relação com Deus não é mais de um Deus distante, querendo nos punir, mas de um pai que cuida de uma família. Um Deus paterno, eu diria talvez um Deus materno, que Deus não tem sexo, né? Deus Ele é. Mas a realidade de que nós fazemos parte agora de uma nova família. E essa nova família não é simplesmente para a gente ter o orgulho de dizer eu faço parte agora da família de Deus. Não. É uma família que resolveu sair do fluxo da morte dos adamizados e resolveu entrar no fluxo da vida, como aquelas pessoas que se parecem com Jesus Cristo. Talvez domingo que vem a gente vai falar um pouco sobre eleição. Paulo usa essa expressão, nós fomos eleitos, predestinados. Mas o propósito da nossa vida com Deus é sempre nos parecer com Jesus. Então nós fomos adotados. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui. Vai aparecer aqui agora, ó. Olha que mágica. É a Nath ali atrás passando. Estamos destinados a ser pela graça aquilo que Deus é por natureza. É muito interessante, essa é uma frase dos cristãos orientais, que eles estão dizendo o seguinte: nós, por causa da graça de Deus, experimentando a reversão desses efeitos do Adão em nós, vamos experimentar aquilo que Deus é por natureza. É uma coisa difícil na nossa cabeça, porque a gente se separa de Deus. A gente diz Deus lá e eu aqui. Só que a lógica do Evangelho é que eu, em Cristo, fui amalgamado, vocês conhecem essa expressão? Misturado com Deus. Eu fui inserido em Deus. Paulo, em Atos 17, diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós existimos em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Aqueles que ganharam a consciência de Cristo, por causa da graça de Deus, da ação de Deus em nós, serão transformados e se parecerão mais com o seu Criador. É uma reversão da idolatria. O que é idolatria? A idolatria é uma projeção humana elevada à categoria de Deus.
Isso é o ídolo. O profeta Isaías fala assim, vocês vão na floresta, derrubam a árvore, modelam a árvore, fazem uma escultura com ela, colocam dentro de um templo e diz que esse é um Deus. O profeta Isaías fala, o Deus de vocês é uma representação de vocês. Ele tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, e os seus adoradores se tornam semelhantes a eles. O problema da idolatria é que você está se relacionando com um ser oco, sem vida, sem nada para te devolver. A beleza do evangelho é que você se relaciona com um pai. E nessa relação, nós vamos sendo amadurecidos, crescendo, por causa de quem Deus é. Essa é a grande diferença de um ídolo. Uma vez, uma pessoa ateia falou assim, Deus para mim é igual o Papai Noel. Bom, aí um amigo falou assim, pois é, o problema é que quando a gente vai crescendo, o Papai Noel fica na infância, mas Deus, ele vai crescendo junto com a gente. A ideia do Papai Noel fica lá na infância, é legal, você bota as coisinhas lá para o Papai Noel trazer o presente e tal. Deus não, Deus amadurece junto com a gente. Ele cresce junto com a gente. A nossa consciência de Deus se expande. E essa é uma coisa que é a nossa relação com Deus. Deus, ele nos permite fazer parte da sua família e ao mesmo tempo a gente vai crescendo nessa realidade de quem Deus é. A quarta coisa, eu falei 3, mas eram 4 mesmo, é a habitação. É uma palavra importante para entender quem está sofrendo a reversão dos efeitos da queda. Deus está agindo em nós. Bom, eu falei um pouco sobre isso, né, sobre o fato de Deus permitir que a gente faça parte de quem Ele é, porque quando a gente pensa no que o Evangelho produz, digamos assim, Deus, ele traz a gente para dentro da esfera da influência do Espírito Santo na gente. Não significa que você nunca mais vai errar na vida. Às vezes, quando a gente lê o texto que diz a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, a gente pensa, então, se eu peco, eu não sou cristão. Só que não é isso que Paulo está dizendo. Não, o que Paulo está dizendo é exatamente o oposto. Ele estava dizendo que antes a sua consciência não se importava com o que você fazia ou deixava de fazer. Agora, porque Deus está agindo em nós, Ele nos interpela. Ele fala com a gente. Ele nos faz perguntas. Ele conversa com a gente. Não para nos acusar, mas para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Então o ponto é, eu estou numa nova relação, a relação com Deus Criador. Eu fui inserido nessa comunidade, então tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Herbert, o Júlio, a Dani, a Karen, entendeu? A gente está nessa relação. E nessa relação, assim como é comum, por exemplo, você está numa casa e o combinado é alguém lavar a louça, aí a pessoa não lava a louça. Aí a outra pessoa fala assim, você esqueceu de lavar a louça. Esqueci, tá bom, então eu tenho que lavar a louça. Se a pessoa for madura, né? Porque senão ela fala, esqueci. Passa 3 dias, ela lembra, quando tem um monstro de 3 metros dentro da casa dela, ela lembra, tem a louça lá para lavar. A lógica de Paulo aqui não é só que Deus, ele está fora, é que a gente faz parte dessa experiência comunitária de quem Deus é. De maneira espiritual, de maneira mística, Deus está fazendo parte de quem nós somos. E isso nos conecta a tudo. Cada vez mais a minha fé, ela não é somente para acreditar que Deus existe. Cada vez mais a minha fé me conecta a todas as coisas. É muito interessante, eu estava ouvindo um médico neurologista, e ele ganhou o prêmio Nobel, é um cara interessantíssimo. E ele estava falando como que o estudo da neurociência aplicada à natureza demonstra que as árvores, a terra, os animais, eles têm algum tipo de comunicação que eles conversam
tudo está conectado, tudo está misturado, tudo acontece ao mesmo tempo. A gente também, de alguma forma, tem uma comunicação que não é simplesmente concreta e verbal. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai visitar um casal de amigos, chega lá, eles acabaram de ter uma briga feia. Você toca a campainha, um abre a porta, eles não vão te dizer nada, mas alguma coisa te diz que a coisa não está boa. É algum tipo de comunicação, eu chamaria de inconsciente como psicanalista, mas a gente pode dar o nome que quiser, que diz pra gente que alguma coisa não está boa ali. Eu penso que é exatamente essa maneira de Deus agir. Deus, ele comunica as suas verdades porque a gente está presente nessa... Terceira coisa é se você se trata com dignidade e com respeito. Quando o Espírito de Deus faz parte da gente, isso é, ele habita em nós, eu diria que uma palavra que a gente tem que aprender a colocar como base da nossa vida é dignidade. Eu não posso mais me colocar em relações, eu não posso mais me colocar em situações, eu não posso mais me colocar em condições que diminua a minha dignidade humana. Não posso fazer isso. Eu fui a São Paulo para um evento muito interessante com uma mulher que trabalha a questão racial nos Estados Unidos. E depois eu fui conversar com um amigo, a gente saiu para almoçar, e ele tem feito um trabalho assim extraordinário na igreja dele, junto com os membros, para pensar a questão de como que a coisa, às vezes, do racismo, a coisa, às vezes, da xenofobia, mexe com o nosso imaginário, mexe com a nossa vida, né? E ele me falando de como que eles estavam tratando a situação, eu achei assim extraordinário. Se dar dignidade, se dar respeito, para mim é uma das coisas mais importantes que o Evangelho faz dentro da gente. Sabe por quê? Porque tudo ao nosso redor gira e conspira para o oposto. Tudo ao nosso redor vai tratando a gente como cenário. Bom, essa é uma das coisas importantes, né? Se tratar com dignidade e respeito. E a última coisa é se você está sendo empoderado para a missão. Não existe evangelho sem missão. Não existe cristianismo sem missão. Assim como não existe cristianismo sem comunidade, não existe cristianismo sem missão. Por quê? Porque quando Jesus chamou seus 12 discípulos, ele disse: venham, andem comigo, e depois vão e façam discípulos. Essa é a parte que nós esquecemos do Evangelho. Só que o Evangelho todo é exatamente isso. Nós fomos perdoados, nós fomos amados, a nossa dignidade foi garantida e está diante de Deus. Agora, vocês têm que comunicar essa verdade ao mundo inteiro. Fazendo discípulos. Eu diria, fazendo casas vivas, fazendo encontros ao redor do Evangelho para refletir sobre o Evangelho, para conversar sobre o Evangelho e para ver como é que o Evangelho traz implicações práticas para a nossa vida. Essa é uma das coisas que nós nunca podemos perder de vista. Então, se você ama mais a Deus do que essa natureza adâmica, é porque provavelmente o Evangelho está fazendo parte da sua vida. Não é simplesmente uma mudança comportamental moral, mas é uma mudança que nasce de dentro para fora, de dentro para fora. E essa dinâmica o tempo todo. Se você está se rendendo mais a Cristo como seu Senhor e Salvador do que essa natureza adâmica. Se você se trata com dignidade e respeito, esse ponto aqui poderia ser o único ponto, a única aplicação da mensagem de hoje. É se você não aceita que as pessoas te diminuam, ou diminuam as pessoas à sua volta. Por quê? Por causa do Evangelho. Todas as pessoas que Jesus encontrou, Jesus deu dignidade e respeito a elas. A mulher com fluxo de sangue, o endemoniado de Gadara, as mulheres que foram encontrar Jesus, Maria Madalena, que na história da igreja virou uma prostituta, a Bíblia nunca fala que Maria Madalena é prostituta, mas criaram essa história ao redor dela. Você vê como que o Evangelho foi trazendo dignidade a todo mundo, respeito para todo mundo. Então, essa é uma das práticas.
E a última coisa é se você está indo em direção ao seu próximo, comunicar o Evangelho e ensinar as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Então, a minha palavra hoje é essa, que Deus nos abençoe, encha o nosso coração dessa boa nova, que a gente possa viver de acordo com o Espírito de Deus, que a gente possa experimentar essa realidade impulsionada, soprada por Deus na nossa vida. Isso muda tudo, gente. Isso muda a nossa cabeça, muda a nossa semana, muda como a gente trata as pessoas, muda como a gente se trata, por causa do Espírito de Deus em nós. É como se o nosso valor estivesse associado à reputação de Deus, a nossa dignidade. Isso é uma questão de identidade. Amém, amém. Vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio da gente poder se reunir, da gente poder ler essa palavra juntos, de a gente poder refletir sobre essa palavra, Senhor. Cada um ao seu modo, cada um da sua maneira, possa absorver, Senhor, a mensagem de hoje, a partir da luz do Espírito Santo que habita todos nós, Senhor. Que Deus fale conosco, das mais variadas formas, mas que todos nós possamos sair daqui com a certeza de fé de que nós estamos sendo transformados aos poucos, de glória em glória e de fé em fé, Senhor, como diz a sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém.